Agora, o destaque da política sem povo nas ruas. O ex-presidente Michel Temer não vê a possibilidade de um afastamento de Jair Bolsonaro. A reportagem no Jornal da Manhã de Beatriz Manfredini. O ex-presidente Michel Temer não acredita na abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista nesta quarta-feira, Temer afirmou que não vê o cenário em que o Congresso Nacional dê andamento, por conta própria, a um pedido de afastamento. Segundo o ex-presidente, para que isso aconteça, é preciso que o povo vá às ruas. Para Temer, manifestações pela internet ou através de panelaços, como tem acontecido, são válidas, mas dificilmente levarão à abertura de um processo. Então, enquanto não houver uma grande mobilização popular, fisicamente, nas ruas das capitais, das cidades brasileiras, eu pessoalmente acho difícil, primeiro ponto. Segundo ponto é que eu não vejo, eu estou um pouco fora disso, né? Mas eu não vejo no Congresso uma disposição para levar por conta própria adiante um processo de impedimento, né? Temer ressalta, no entanto, que a participação de Jair Bolsonaro em manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal são ruins e nada úteis. Segundo ele, o chefe da República se contradiz ao comparecer aos eventos e depois dar declarações pedindo respeito à Constituição. Pela palavra do presidente, não há violação ao princípio da separação de poderes. Pela ação dele, comparecendo a essas manifestações, aparentemente há uma violação, mas ele logo conserta. Para Temer, no entanto, o Brasil não vive ainda uma crise institucional, mas sim sanitária, econômica e política, principalmente após a saída dos ex-ministros da Justiça e da Saúde dos cargos. Sobre a crise na saúde, o MDBista destaca que Bolsonaro precisa reger o país com união entre ele, governadores, outros políticos e autoridades. Michel Temer afirma que essas medidas geram pacificação interna e boa repercussão internacional. Já tem uma grande condução nacional, daria uma tranquilidade ao povo. Em segundo lugar, daria um sentido de unidade do país que tem uma repercussão externa muito acentuada, muito grande. O ex-presidente da República disse ainda que o momento é de preservar vidas sem se preocupar com dinheiro. Segundo Michel Temer, a economia se recupera depois. Ao contrário de Michel Temer, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou nesta manhã que vai apresentar hoje mais um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. No Twitter, Gleisi escreveu que o pedido de impedimento será assinado por mais de 400 entidades, por juristas, personalidades e 7 partidos políticos. A deputada federal pelo PT do Paraná afirmou que Jair Bolsonaro precisa ser impedido e que o governo está levando o Brasil e a maioria do povo para uma tragédia. Rodrigo Constantino, primeiro falando sobre Michel Temer, ele falar sobre afastamento de um presidente é algo meio insuspeito, né? Mas ele tem um ponto, né? Ele tem um ponto e teria deixado, inclusive, um legado melhor se não fosse aquele escândalo todo com o Joesley Batista. Ele tinha uma agenda ali de reformas interessante. Ele tem um ponto, né? Sem povo na rua, e obviamente o povo nem pode estar na rua hoje por conta da pandemia, é muito difícil você ter um clima político com pressão popular para levar um impeachment, que é sempre um processo muito traumático. Além disso, o presidente já vem se movimentando no sentido de se blindar contra isso com essa parceria aí com o Centrão. Então, acho que o impeachment, de fato, é algo não totalmente fora do baralho hoje, mas está descartado no momento. O PT está no seu papel de eterna oposição tóxica, né? Não é uma oposição construtiva, é uma oposição que vive sempre pedindo impeachment de todo mundo que está no poder. É assim que age o PT desde sempre. Então, nenhuma novidade aí, é o seu papel, é o que se espera do PT, ou seja, de onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Agora, em relação ao presidente Bolsonaro, poderia sim escutar alguns conselhos do ex-presidente Temer, por que não, né? Mostra ali uma serenidade, uma certa postura que faz falta nesse momento, sim, que é tentar costurar minimamente alguma união, alguma liderança nacional de que o Brasil precisa numa crise dessa proporção.
Ô Zé Maria, agora em relação ao impeachment, o Congresso não está funcionando da maneira normal, a maioria dos parlamentares de maneira remota, e tem também a questão de Rodrigo Maia. É ele quem tem que passar para frente esses pedidos que chegam aos montes ao Congresso, hein, Zé? E o Supremo vai decidir se um presidente da Câmara tem esse poder. Eu não atribuo esse poder a um presidente da Câmara de não abrir um processo de impeachment. Quem é a autoridade máxima do Congresso é o plenário. Acho que o presidente tem que despachar ou contra ou a favor para o assunto ir ao plenário. Os ministros do Supremo vão decidir isso. Da mesma forma como acho que o presidente do Senado não tem poderes para engavetar um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Quem tem que decidir é o plenário. Olha, o governo Michel Temer foi importantíssimo. Interrompeu uma marcha do país para o brejo. O presidente, em 2 anos, se não fosse aquele caso Joesley, tinha feito muito mais, mas interrompeu um processo de decadência da economia brasileira. Como analista, a gente vê aí, ele sempre foi, todas as minhas conversas com o ex-presidente Michel Temer, a análise política dele era muito boa, e é exatamente o quadro. Voltando ao PT, é porque, Tiago, nós falamos que o partido não queria abrir CPI, que o partido não queria impeachment, para enfrentar lá na frente o Jair Bolsonaro, um enfraquecido, né? Agora mudou de ideia, se reuniu e disse que poderia passar a ideia de omissão. E aí decide ir para um impeachment que será derrotado, mas vai marcar presença. Ou seja, é a politicagem nojenta e antiga que não cabe mais nos dias atuais. É mais um requerimento e pronto, né? Quem decide mesmo é o povo. Deputado e senador aperta botão lá e confirma o que a união de forças decide.